Olá minha gente, a paz do Senhor Jesus. Nesse terceiro vídeo sobre características da liderança de Pedro, eu quero destacar o discurso, ou melhor, o episódio de Pedro no dia de Pentecostes. O capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 14, diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os outros, levantou a voz. Quero ler somente essa parte do capítulo 2, versículo 14 de Atos. E quero mostrar a você aqui, Pedro, mais uma vez mostrando sua liderança, diante de um outro episódio que talvez será o episódio mais importante da cristandade, que vai marcar, principalmente para nós pentecostais, que vai marcar toda a doutrina pentecostal, que vai marcar a igreja, que marcou a igreja nesses mais de 2000 anos de história. E quem é que estava lá? Quem protagonizou? Quem levantou-se naquele dia para defender os apóstolos que estavam sendo comparados a bêbados? Quem foi que fez uma hermenêutica do texto sagrado do Antigo Testamento para comprovar que aquilo era um derramamento do Espírito Santo como resultado das promessas do Antigo Testamento e das palavras do próprio Jesus? O próprio Pedro. E é isso que torna Pedro um líder extraordinário. Então a primeira coisa que nós vamos destacar aqui é a postura de Pedro. Um líder tem posturas marcantes, tem posturas de autoridade. E a postura de Pedro já mostra pela sua impostação da voz. Olha o que diz o capítulo 2, versículo 14, que eu acabei de ler. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz. Que coisa maravilhosa. A primeira coisa aqui a se destacar é que Pedro levanta a voz. Com certeza esse levantar da voz foi para se fazer ouvido, foi para chamar a atenção, e isso é uma característica de um verdadeiro líder. Um líder é aquele que consegue se impor sem se exaltar, impor a sua liderança sem muitos estardalhaços, mas consegue chamar a atenção para si. Ele tem coragem. Eu me lembro que um dia eu estava num funeral e tinha muita gente gritando, chorando, não é, a morte da pessoa que estava ali. E eu estava ali para orar, para fazer o culto fúnebre, e não sabia o que fazer porque a gritaria era muita, o barulho era muito, as pessoas estavam jogadas sobre o caixão da pessoa. Então, de repente, eu gritei, dei um grito bem alto, chamei a atenção de todos e, com um espaço de poucos segundos, consegui chamar a atenção das pessoas para mim. Então, um líder, ele não se deixa dominar pelo momento. O que estava acontecendo aqui era o seguinte: o Espírito Santo tinha vindo, houve um barulho muito grande. A Bíblia diz que as multidões se aglomeraram perto ali onde estavam os discípulos, queriam entender o que estava acontecendo. O texto diz que os discípulos falavam pelo poder do Espírito Santo na língua de 16 nações que estavam ali. Aquelas pessoas vindas de diversas partes do mundo e de várias partes de Israel ficaram maravilhadas, porque o texto diz que eles falavam, no versículo 11 diz assim, que eles falavam das grandezas de Deus na língua de cada povo que estava ali. Então, a aglomeração era grande, o barulho era grande, as indagações, uns diziam que era coisa de Deus, outros diziam que não era. E nessa hora precisava que alguém se posicionasse. E Pedro se posicionou. E uma forma que você vê Pedro se posicionar aqui, ele levantou a voz. Imagine aí então Pedro gritando: "Oh, minha gente,
povo de Israel. O texto, a frase que ele usa é: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Então, essa é uma outra característica da liderança de Pedro. Ele sabe interferir no momento certo. Ele sabe impostar a voz como um verdadeiro líder deve fazer. A segunda coisa é que ele chama atenção para si. Não chama atenção para si no sentido de querer se aparecer, mas é que ele tinha uma mensagem, ele tinha algo para falar. As pessoas estavam dispersas, conversas paralelas, cada uma conversando uma com a outra, cada uma com ideias, algumas ideias equivocadas, e ele tinha a verdade consigo, ele tinha a palavra de Deus consigo, ele estava cheio do Espírito Santo, então ele precisava que alguém, ou melhor, que a multidão se voltasse para ele. Isso, o que é isso? É ter o domínio da situação. Essa é outra característica de um líder. Ele precisa ter domínio da situação. Às vezes nós chegamos em algumas igrejas que a confusão está formada. Cada um tem uma opinião e o líder não sabe lidar com essas questões. O líder às vezes fica perdido. Ele não consegue atrair a multidão para ele, para que a multidão ouça uma palavra equilibrada, uma palavra que traga pacificação, uma palavra que estabeleça paz, que estabeleça ordem. E foi isso que Davi, ou melhor, que Pedro fez. Pedro, primeiro ele impostou a voz, ele gritou, segundo ele chamou a atenção para si, disse: ouçam as minhas palavras, isto é, eu tenho uma palavra para vocês. Ora, no meio de uma multidão, onde cada um diz uma coisa, e você ouve alguém dizer: olha, eu tenho a palavra, eu tenho algo para dizer, é claro que existe uma possibilidade muito grande das pessoas se voltarem para aquela pessoa, já que todo mundo está perdido. Então essa é a segunda característica de Pedro no dia de Pentecostes. A terceira coisa está no versículo 15. Diz assim: estes homens, diz Pedro, não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Isso, Pedro fala isso porque no versículo 13 está escrito assim: e outros zombando diziam: estão cheios de mosto, isto é, estão bêbados, tomaram muito vinho. Esse negócio de falar outros idiomas é resultado da bebedice, resultado da insanidade. Eles estão ébrios, não sabem o que estão falando. O texto diz que eles zombando. Isto era uma zombaria para com a igreja, para com o grupo de Pedro. Então, Pedro se levanta, e aqui vem a outra característica de Pedro: a capacidade para refutar. Então Pedro: não senhor, esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Então nós estamos num horário que não dava tempo para esses homens beberem e estarem tão bêbados a ponto de ficarem tão insanos e falarem coisas inaudíveis ou coisas que não se possam saber, não se possam interpretar. Então, a terceira coisa aqui é a capacidade de refutação de Pedro, o que mostra também uma capacidade de defesa do seu grupo. Às vezes, eu fico pensando, às vezes aí na internet, nós estamos vivendo tempos agora em que a igreja está sendo ridicularizada. Principalmente agora nessa guerra de ideologias que nós estamos vendo nas redes sociais. Neste ano, nesse tempo de pandemia, as pessoas estão tentando ridicularizar a igreja, desprezar a igreja, principalmente aqueles de ideologia marxistas, de ideologia de esquerda, que tentam ridicularizar a igreja que defende valores cristãos, valores morais, valores éticos, os valores da família. E aí
muitas lideranças não são capazes de colocar a cabeça do lado de fora para refutar ideias malignas ou para defender o seu próprio povo. Pedro não. Pedro se levanta, defende o seu povo e mostra capacidade de refutação. A quarta coisa aqui, no episódio do dia de Pentecostes, tendo Pedro como líder, é o conhecimento das profecias que ele tinha. E aqui eu vou tratar, como já falei no vídeo anterior, em um outro vídeo, sobre o nível do conhecimento teológico de Pedro. Mas eu preciso ressaltar aqui que Pedro, além dele conhecer as profecias, porque o versículo 16 ao versículo 20 dizem assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Então, o nosso irmão Pedro, ele tinha um conhecimento das escrituras do Antigo Testamento, das profecias de Joel. E devo lembrar que naquele tempo não existia a Bíblia como existe hoje, que você encontra facilmente um livro da Bíblia, né? Tá tudo direitinho arrumadinho, com capítulos, versículos, para você não se perder. Não, naquele tempo não existia capítulo, não existia versículos, existiam vários rolos para um livro só. E olhe que o livro de Joel é um livro pequeno, então existiam vários rolos para um livro só, e no entanto Pedro mostra ter conhecimento do conteúdo do livro de Joel. Mas ele não somente conhece o conteúdo do livro de Joel, ele mostra aqui nos versículos 25 a 28, ele fala assim: porque dele disse Davi. Então ele não conhecia somente Joel, ele conhecia o livro dos Salmos, ele conhecia as profecias relacionadas a Jesus, que foram preditas pelo rei Davi 1000 anos antes de Jesus nascer. Então, Pedro, melhor dizendo, era um homem que tinha conhecimento das Escrituras. Não somente isso, ele era um hermeneuta. Ele fez uma hermenêutica, isto é, uma interpretação dos textos do Antigo Testamento, e aplicou essa interpretação à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nos versículos 29 a 36, ele diz assim: varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Então ele começa a dar uma interpretação para o texto de Davi. Ele já havia dado uma interpretação para o texto de Joel, e agora ele começa a dar uma interpretação para o texto de Davi. Então, o nosso irmão Pedro, além de ser um homem que tem autoridade para impor a voz, para chamar a atenção após si, para refutar, defender o seu povo, ele é não somente um conhecedor da Escritura do Antigo Testamento, mas ele é também um hermeneuta. Ele sabe interpretar a Escritura, ele sabe aplicar a Escritura aos episódios relacionados ao ministério do Senhor Jesus. Então, este é Pedro. E nós precisamos de lideranças hoje assim. Os nossos púlpitos estão clamando por homens que conheçam a Escritura, que façam uma hermenêutica coerente, que esteja de acordo com o que a própria Bíblia diz, porque é a Bíblia que interpreta a própria Bíblia, que, portanto, faça uma hermenêutica levando em consideração que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e é isso que nosso irmão Pedro está fazendo aqui nesse texto. Então essa é outra característica de Pedro. Quantos pastores hoje não têm mensagem nos seus púlpitos? Quantos pastores passam o dia todo hoje trabalhando, aí chega durante o dia, abre um texto
não estuda os textos, não estuda os versículos e vai ali conversar sobre o texto, vai às vezes contar uma história que não tem nada a ver com aquele texto, quando na verdade todo homem que ocupa o púlpito deve ser um profundo conhecedor da Escritura. Se eu não sou um profundo conhecedor da Escritura, eu devo, portanto, me dedicar a conhecer, estudando, tirando tempo para estudar, tirando tempo para ler, tirando tempo para pesquisar a Escritura. Outro dia, conversando com o nosso pastor Valdomiro Pereira, ele falou uma coisa interessante. Ele disse, olha, o pastor Valdomiro Pereira é o presidente da Assembleia de Deus em Salvador e também é um presidente da Convenção das Assembleias de Deus no estado da Bahia. E conversando com ele, outro dia, aí com o presbítero Ney, ele dizia, olha, o nosso liderar, que é um encontro, né, para líderes, precisa ser um encontro de oficina, um encontro de estudo bíblico, um encontro de meditação. Nós não podemos trazer mais pregadores para chegar aqui e deixar uma palavra bonita, empolgante, emocionante, embora e nós continuarmos sem melhorar as nossas lideranças. Palavras do pastor Valdomiro. Então nós precisamos de pastores que venham aqui e ensinem a gente, que faça a gente pesquisar, olhar, atentar, aprender. Tem que ser uma escola, tem que ser uma oficina. Então nós precisamos de líderes desta natureza, desta envergadura. Homens que, como Pedro, conhecia a Escritura e sabia fazer uma hermenêutica fiel da Escritura. A outra coisa é que neste episódio, Pedro coloca Jesus como centro da sua pregação. Os versículos 22 a 36 do capítulo 2, ele está falando sobre o derramamento do Espírito Santo, sobre o cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre o derramamento do Espírito Santo, mas ele não perde a oportunidade de colocar Cristo como centro da sua pregação. Olha o que diz o versículo 22. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez por meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus o ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então ele mostra para os judeus, esse Jesus que vocês crucificaram, ele ressuscitou, ele está vivo entre nós, foi ele quem deu a promessa do derramamento desse Espírito Santo. E aí, o versículo 36, ele vai finalizar dizendo, sabei, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, Pedro, além disso tudo que eu já falei, Pedro tinha uma mensagem cristocêntrica, que é outra coisa que está faltando nas nossas lideranças hoje. Nossa mensagem tem que ser cristocêntrica, não pode ser uma mensagem apenas emocionalista. Claro que nós somos também emoção, que muitas mensagens mexem com a nossa emoção, mas não podemos ter mensagem estritamente emocionalistas e esquecer que o centro da mensagem é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu finalizo dizendo que a mensagem de Pedro, portanto, por ter esses elementos, por haver conhecimento do Antigo Testamento, por ter uma hermenêutica coerente e por ter Cristo como centro da pregação, convenceu toda a multidão. E que lindo é o versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões irmãos? Que maravilha! Essa mensagem tocou profundamente, porque havia conhecimento da Escritura, havia uma hermenêutica coerente e havia Cristo como centro da pregação, o que levou a multidão a se
compungir e a entender não tem saída para a gente. A gente precisa aceitar a esse Jesus. E aí Pedro lança a rede. Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí ele volta para o início. A discussão não é sobre o dom do Espírito, sobre essas línguas. Então vocês só podem receber isso através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que maravilha! Deus abençoe sua vida, que o Senhor faça de mim e de você um líder como Pedro, um homem que tem conhecimento da Escritura, um homem que faz uma hermenêutica coerente e um homem que tem uma pregação cristocêntrica. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.